os que nos acompanham pela internet, sejam muito bem-vindos. A gente lembra, né, que toda a nossa programação se encontra aqui no nosso mural e também no nosso site, né? A gente tem palestras e passes todos os dias. E a gente lembra também que o atendimento fraterno ele acontece meia hora antes das palestras. Então, quem quiser estar conversando com o atendente do dia, é só chegar um pouquinho antes, tá? Na nossa área social, é sempre importante lembrar, né, que a gente está atendendo 80 famílias cadastradas, todo segundo sábado do mês. Então, para a gente continuar com esse trabalho, a ajuda de vocês é sempre muito bem-vinda, né? Porque cada quilinho a mais que a gente recebe, né, já faz uma diferença tremenda, né? E agora, na verdade, sim, qualquer item que compõe a cesta básica é muito bem-vinda, mas agora para esse mês as prioridades são, né, o que mais está em falta é arroz, óleo, açúcar, macarrão e leite em pó. Então, desde já a gente agradece quem vem sempre colaborando e quem puder também, a ajuda é muito bem-vinda. Né? A gente lembra também o nosso livro Birabelli, já está no segundo volume. Quem ainda não adquiriu, tem aqui na nossa loja, né? E também pelo site. Mas aqui na loja é mais fácil, que já pega direto e já vai para casa já para fazer o estudo, que é um livro bem interessante, vale a pena. Bom, acredito que os recadinhos sejam esses, né? Basicamente são esses, né? Então já vamos já nos tranquilizando. E com o pensamento ao alto, agradecemos ao Pai pela oportunidade da vida. Agradecemos por cada novo dia, repleto de novas oportunidades para novos começos e recomeços. Oportunidades essas de aprendizado e crescimento, para assim prosseguirmos no propósito do bem e na melhora íntima. Aproveitemos essa manhã de aqui estarmos, onde essas boas energias recebemos, que vão nos equilibrando e fortalecendo, e também através da palestra, que receberemos mais conhecimentos, aprendizados, para que ao sairmos daqui, possamos refletir e mudarmos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o Caetano conversará conosco sobre consciência do dever, né? É isso mesmo. Por favor, vem. Bom dia a todos. O pessoal está com medo do frio, né? Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de caridade. Que Jesus, o mestre dos mestres, seja em nossos corações hoje e sempre, né? Grande alegria estarmos aqui novamente, né? Ter levantado nesse domingo gostoso, né? De outono ainda, mas que tem um solzinho maravilhoso, né? Aquecendo. E esse solzinho é fantástico, né? E devemos agradecer, é o nosso dever, e é o nosso tema de hoje, que é o dever. E é o dever da criatura sempre agradecer ao Criador a oportunidade da vida. E é isso que nós fazemos todos os dias, assim que despertamos, né? Assim que saímos do descanso do corpo físico, né? Porque a gente sabe que o espírito não descansa, né? Mas o nosso corpo físico sim, ainda bem, né? Ainda bem. Então toda manhã nós despertamos com o corpo renovado em suas energias, e com essa renovação das energias, nós, enquanto espíritos imortais, devemos também agradecer ao Pai de amor e bondade pela renovação da vida todos os dias, né? A vida na matéria. Olha que bacana. Se a gente imaginar, a gente realmente ficar assim consciente dessas coisas da vida, nós vamos ver que temos muita coisa a agradecer já no primeiro momento que, né, acordamos, que colocamos o pé fora da cama, não é verdade? Temos um monte de coisas para agradecer. E esse é o nosso dever, já que o nosso tema de hoje é esse, o dever da criatura, né, perante o Criador e perante a si mesmo, né? Não vamos nos esquecer que nós somos unidades autônomas, né? A partir do momento que nós conseguimos atingir essa fase de espíritos livres, com livre-arbítrio, inteligência, razão, nós adquirimos também responsabilidade e vem o dever, que como diz o texto aqui lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, ele lembra muito bem que o dever é o ornamento da razão. Isso eu achei super legal, né? Quer dizer, aquilo que enfeita a razão, não é verdade, né? Então isso é muito legal, a gente pensar nisso e já ir incorporando esses conceitos para que a nossa vida fique
mais leve, não é verdade? A vida fica mais leve, que esse era o propósito do Mestre Jesus, né? Meu jugo é leve, né? Meu fardo é leve, não é isso? E meu jugo é suave. Então, é isso que a doutrina espírita vem enfatizando, né? Desde quando ela foi codificada por Kardec até os dias de hoje, ela vem fazendo esse trabalho em nossas almas, que é de tornar mais leve esse trabalho que nós viemos fazer nas reencarnações, em cada oportunidade que o Pai nos dá de nós estarmos reprogramando as nossas almas, né? A alma aqui entendida como espírito imortal, ok? Então, queridos, antes de iniciar, ela falou do livro do Mirabelli. Mirabelli, que foi um grande trabalhador da mediunidade no Brasil, muito direcionado para efeitos físicos, né? Então, o Mirabelli é da década do começo do século passado, e a mediunidade dele explodiu lá pelos anos 20, né? Então, ele era bem garoto, bem jovem, e muito ligado à medida de efeitos físicos, quando a espiritualidade estava despertando a humanidade para a questão do mundo espiritual, né? E vocês sabem que nesse início, né, começando lá em Huddersfield, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, e depois passando por Paris, nas mesas girantes, na Europa toda, né, os espíritos batedores, né, os espíritos superiores utilizaram muito os espíritos batedores, né, para despertar a humanidade, provocando ruídos, né, provocando aquelas comunicações por batidas, visando o quê? Fazer espetáculo, como as pessoas viam? Não. As pessoas viam como espetáculo um negócio inusitado e maravilhoso, mas os irmãos superiores sempre viram ali uma oportunidade de despertar o espírito imortal para a sua imortalidade. Esse era o real objetivo dessas manifestações, né? Que nós dizíamos manifestações de efeitos físicos. E o nosso querido Mirabelli, Carlos Mirabelli, que era italiano de origem, ele foi um dos grandes médiuns de efeitos físicos no Brasil. Só que ele ficou esquecido. Ficou esquecido. Até no meio espírita é difícil alguém conhecer o trabalho de Carlos Mirabelli. E o nosso mérito aqui na casa foi recuperar essas obras desses parceiros do Mirabelli, porque como todo bom trabalhador, ele mesmo não escreveu nada, né, de si mesmo, né? Ele escreveu muito para os espíritos, que nem o Chico, né, que escreveu 400 e tantos livros, né? Mas o Chico mesmo não escreveu nada assim dele mesmo, né? O Mirabelli também escreveu, ele era um médium que tinha todas as mediunidades, né, possíveis e imagináveis, e um grande emissário do Cristo para despertar a humanidade, e nós tem o mérito, a casa tem o mérito de resgatar essas duas obras que os amigos do Mirabelli deixaram conosco, que é o volume 1 e o volume 2. Esse aqui, aquele ali é mais os trabalhos dele, as psicografias, né, a vida dele aqui, a vida de trabalhador, e esse daqui é mais buscando os aspectos da repercussão internacional do trabalho do Mirabelli. Que as mediunidades dele eram tão fantásticas que vieram vários pesquisadores, o próprio Mirabelli foi para a Europa, em vários centros desenvolvidos da Europa na época, Estados Unidos inclusive, trabalhando, demonstrando as suas habilidades, né? E sempre aqui entendendo assim, demonstrando a existência do mundo espiritual. Daí a importância de resgatar essa obra. Tanto é que nós estamos sendo... o pessoal da Federação Espírita do Espírito Santo nos mandou um e-mail muito legal reconhecendo esse mérito desse trabalho, que é resgatar o trabalho desse grande trabalhador do Cristo, que esteve conosco até 1951, ele era vizinho nosso aqui, ele morava aqui no Tucuruvi, desencarnou aqui em 1951, ainda jovem, com 60 e poucos anos, e nós temos assim um mérito de resgatar essa obra, trazer novamente essa obra que estava esquecida. Essa obra caiu no domínio público, estava lá esquecida, e nós recuperamos e reeditamos, tá bom? Esse é o mérito dessa obra e do nosso trabalho. Inclusive o Marcinho, todo mundo conhece o Marcinho? Pois é, o grande Marcinho é que buscou toda essa pesquisa e traduziu os textos, que muitos dos textos, né, do Mirabelli, das psicografias principalmente, estão em francês, em alemão, estão em inglês, em outras línguas, né, em mandarim, em japonês. Então, tudo teve que ser traduzido, né, minutamente traduzido. Mas então, tá vendo? De novo, o dever, que é o nosso tema. Qual é o dever da comunidade espírita? É resgatar realmente os valores do espírito imortal, né? Não é só o nosso querido Mirabelli que esteve entre nós e era um grande trabalhador, mas o espírito da obra, né? A obra dele que é importante, assim como o Mestre Jesus, né? Jesus foi importante enquanto encarnado, sim, mas a obra dele foi muito maior, e ele realçava isso, né?
Que o importante não é o homem, é a sua obra, o que realmente ele deixa para os seus semelhantes, né? Assim é o Mirabelli. Mirabelli deixou essa obra importantíssima para todos os estudiosos sérios da mediunidade no Brasil, tá? Que é por isso da importância desse livro. E é o nosso dever, enquanto trabalhadores do Cristo também, resgatar esses exemplos, né? Que nos edificam, que nos dão ânimo, que nos dão tranquilidade para prosseguir na prática e na busca de virtudes. Olha que bacana, não é verdade? Está dentro do nosso texto, ok? Está encaixado aqui, porque o nosso texto fala justamente isso de consciência do dever. E quando nós estamos falando em consciência, queridos, é trazer para o consciente, trazer para o nível de conhecimento. Não é isso que a gente tem na idade de consciência? Pois é, porque nós somos consciência pura. Essa é uma das verdades também que nós temos que nos conscientizar. Enquanto espíritos imortais, nós somos consciência pura, tá? Porque nós somos saídos, né? Nós saímos da mão do Criador, do psiquismo divino, né? Nós somos consciência pura, que nos revestimos de corpos temporários para nos manifestar durante a nossa caminhada evolutiva, tá? Mas na essência, nós somos pura consciência, tá? Agora, o trabalho que nós estamos fazendo, nós estamos nos trazendo para um nível de conhecimento, né, essa realidade. Isso chama-se tomar consciência. Trazer para o nível do conhecimento. E uma das coisas mais fantásticas que nós temos que trazer para o nível do conhecimento é a questão do dever. Quer dizer, o que nós temos que fazer, né? Já que nós somos consciência pura, somos espíritos imortais, nós não temos a questão da destruição. Quer dizer, nós somos, a partir do momento que fomos criados, nós não temos fim, né? Não somos eternos, porque eterno é só o Pai que nos criou, mas nós somos imortais. Então, nós temos que tomar consciência gradativamente, de encarnação em encarnação, dos deveres que se impõem nessa caminhada, né? Para que nós realmente possamos atingir o objetivo. Qual é o nosso objetivo, o grande objetivo? Atingirmos a condição de espíritos puros, né? Aqueles que realizou todas as tarefas no nível moral e também no nível intelectual, ok? Então, daí a importância dessa lição de hoje, chamo a atenção dos senhores, para que nós, pouco a pouco, tragamos para a nossa consciência, para o nosso conhecimento, a questão do dever, tá? Porque, como ele diz aqui no texto do Redação, do Momento Espírita, que nós temos cumprido os nossos deveres em sociedade, né? Na família, na escola, na profissão. Agora o problema é como é que temos cumprido esses deveres, né? Que aí o como é que vai dizer muito de qual é o nosso nível evolutivo. Todos nós estamos cumprindo. Todos os nossos irmãos estão achando que estão cumprindo os seus deveres. Mas o como é que realmente vai dizer em que nível estamos cumprindo. E que nível de consciência nos encontramos. Olha que bacana, né? E é assim, você sabe que as nossas atitudes e as nossas ações é que denunciam o nosso nível evolutivo, não é isso? É isso que nós aprendemos. Demonstra o que vai na nossa alma, o nosso eu, né? Realmente, interno, né? Perfeito? Que transcende o corpo. O corpo às vezes pode ser bonito, maravilhoso, lindo, mas as atitudes, né? As reações não são nada bonitas, não são nada coerentes com o corpo, não é verdade? Muito bem. Ele nos alerta aqui que somos, então, o que nós somos? Qual é a qualidade do que nós fazemos? Nós somos daqueles que primamos pela qualidade do que fazemos, sempre preocupados em realizar o melhor, ou somos dos que não nos importamos muito bem com o resultado do nosso trabalho, desde que a tarefa seja concluída, né? O que ele está perguntando? Nós fazemos bem feito o que a gente se propõe a fazer? Então, eu sou médico, eu sou um bom médico, sou um engenheiro, arquiteto, sou um bom arquiteto, faço as coisas com perfeição, para ser, né? Sou um enfermeiro, eu faço meu trabalho decentemente, eu sou um assistente social. É isso que ele está perguntando, eu faço com perfeição ou faço só para me desincumbir das obrigações? Né? Olha só que pergunta mais correta, né? Porque é isso que nós temos que perguntar. Como é que eu estou fazendo as coisas, os meus deveres, sejam profissionais, né? É o que ele chama aqui, com a minha família, na escola, na profissão, na sociedade. Como é que eu estou desempenhando os meus deveres, né? Embora vivamos, segue ele aqui no texto, embora vivamos em uma sociedade que exige qualidade,
especificações técnicas, aprimoramento profissional, observamos que, de um modo geral, cada qual busca fazer o estritamente necessário e exigível. É verdade isso? Eu acho que também é, ele tem razão, não é verdade? Embora, né, a sociedade é muito exigente, quer qualidade, faculdade para tudo, né, MBA, pós-graduação, doutorado, mas nós, ainda, como espíritos imperfeitos que somos, continuamos fazendo só o estrito e necessário, não é verdade? Não passamos além disso, né, não avançamos. Só que, no entanto, deveria ser diferente, ele nos alerta aqui. Não deveria ser assim, deveria ser diferente. Deveríamos nos preocupar em tudo realizar da forma mais primorosa, quase perfeita. Quase perfeito, porque ninguém é perfeito, né? Nós sabemos disso, ainda. Né? Estamos caminhando para isso, né? Não é isso? Nós somos perfectíveis, mas ainda não somos perfeitos. Mas estamos caminhando para isso. Deveríamos ser criaturas sempre insatisfeitas com o resultado dos nossos trabalhos, no sentido de, embora reconhecê-los bons, né, saber que sempre existe a possibilidade de se melhorar um tanto mais. Olha, é isso que faz nos avançar, né? Buscar fazer um pouco melhor. Olha só a consequência disso. Todos nós pensássemos assim, olha como é que seria. Se todos assim pensássemos, não haveria necessidade de possuirmos órgãos controladores, disciplinadores, fiscalizadores e reguladores de qualidade. Olha que maravilha. Né? Por quê? Porque todo mundo já tinha o dever instalado em si de fazer sempre o melhor. Como ainda não somos, nós gastamos muita energia e dinheiro, recursos mesmo, com os órgãos controladores, fiscalizadores. Está aí o nosso mundo, que a gente não precisa nem mencionar, né? Que apesar de tudo isso, nós ainda, né, falhamos. Pois é. Não haveria peças defeituosas, mal elaboradas, tarefas mal executadas. Essa seria a consequência. Olha que bom, seria realmente o admirável mundo novo, não é isso? Que nós todos almejamos. E que nós estamos caminhando para ele, que é o mundo regenerado, não é verdade? O que vai ser o mundo regenerado? Exatamente isso. O maior número de pessoas, né, encarnadas neste mundo e também desencarnadas estarão preocupadas justamente com isso, em fazer o seu melhor da melhor forma possível, né? E aí nós teremos um equilíbrio. Esse será o mundo de regeneração, né? Por quê? Porque nós teremos essa consciência, né? O que é essa consciência? De novo, as criaturas têm conhecimento de que é assim que se deve viver, ok? Não do jeito que nós estamos fazendo, né? Todo mundo dá um jeitinho, né? A lei de Gerson é a que impera. E aí fica essa bagunça que nós vemos, não? Muito bem. Então não haveria peças defeituosas, mal elaboradas, tarefas mal executadas. A preocupação constante e de todos seria realizar o melhor. Este vai ser um mundo regenerado. Tá? Ainda não é a nossa preocupação constante. Aí ele vai contar uma historinha aqui que para ilustrar essa situação. Recordamos de que há muito tempo na Grécia Antiga, lembram da Grécia Antiga? Muitos de nós passamos por lá, né? Na nossa caminhada. Mas ouvimos muitas histórias. Quem não passou por lá, ouve as histórias, né, do povo grego. Então, recordamos que há muito tempo na Grécia Antiga, um escultor, já velho, estava lapidando um bloco de pedra, né, aqueles blocos gigantescos para fazer as estátuas. Né. Com cuidado, examinava a rocha com o cincel, lascava um fragmento por vez, avaliando as medidas com suas mãos vigorosas antes de dar mais um golpe. Quando estivesse pronta, a peça serviria de capitel, né? Capitel é aquele que vai em cima, né? Aquela parte superior das colunas. Ela seria içada e colocada sobre o topo de um comprido pilar. A coluna comporia o suporte do teto de um templo majestoso. Aqueles templos, né, que a gente vê na Grécia Antiga até hoje, né, no Capitólio. Um funcionário do governo, sempre um funcionário do governo, né? Não sei porquê. Olha aí, órgão fiscalizador, né? Um funcionário do governo que passava, em vendo o esforço do escultor, se aproximou e lhe perguntou: para que gastar tanto tempo e esforço nessa parte? Essa peça vai ficar a 15 metros do chão, né? Do sol. Nenhum olho humano será capaz de ver esses detalhes todos aí que você está preocupado. O velho artista descansou o martelo e o cinzel, enxugou o suor da testa, fixou o seu interlocutor e respondeu:
mas Deus o verá. Olha que interessante. Mas Deus verá. Nossa, que simbologia, né, gente, para todos nós. Mas Deus verá. Aí os meninos aqui do texto, fechando esse ensinamento, diz o seguinte: a frase, né, Deus verá, resume a consciência da criatura que sabe que, embora possa enganar os homens, não enganará a divindade. Ou seja, nunca enganará o Criador, né? E não é? Olha só. Retrata igualmente a consciência do dever. Olha só, retrata, né, dá uma ideia do que é a consciência do dever, não é isso? Nós sabemos que o mundo pode não estar vendo e o mundo não vai ver, mas quem vai ver? Quem vê o nosso interior todo o tempo e toda hora? O nosso Criador, o Pai. O Pai sabe o que vai no nosso interior. Não dá para esconder dos espíritos superiores, e muito menos do Pai, o que vai no nosso interior, né? Olha aqui, ele tinha muito bem isso aqui estabelecido dentro de si, né? Então retrata igualmente a consciência do dever, que é um dos belos ornamentos da razão. Olha aí que bacana. Então o dever, o irmão escreve aqui, que é um dos belos ornamentos, um dos belos enfeites da razão, um atributo do espírito imortal que ele adquiriu quando atingiu a idade, o estágio nominal, razão, né? E o dever ornamenta a razão, né? Orienta aquilo que a razão vai executar. Olha que bacana, né? Ele é orientado pelo dever, é isso? É o meu dever. Nós não vemos isso frequentemente. Não, é o meu dever cumprir as leis civis no meu país, não é isso? Não é isso que a gente fala? É o meu dever, é o dever de toda criatura, né? Porque se nós não cumprimos as leis, a sociedade vira uma bagunça, se todo mundo quiser fazer o que quer, não é verdade? Não é verdade? As leis da vida, então, também. Nós temos que cumprir as leis morais, né? Que envolvem, são 10 leis morais, né? Assim como as leis de Moisés, as leis morais também são 10. A lei de amor, né, que é a última, a lei da reprodução, a lei de liberdade, a lei do trabalho, a lei do progresso. É o nosso dever, enquanto espíritos imortais, também observar essas leis. É o nosso dever, para que nós possamos contribuir para o progresso geral. Não é isso? Muito bem, está vendo como vai? A coisa é bem mais profunda, né? Não é só uma questão de nós estarmos assim, se eu não cumprir, eu terei sanções. Não, vai mais além disso, ok? Nós vamos continuar aqui. Na ordem dos sentimentos, né? Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de se cumprir, por se achar em antagonismos com as atrações do interesse e do coração. Olha só, o que é isso? Que muitas vezes nós desejamos e queremos, às vezes iludidos pelas coisas materiais e pelo afã de ter sucesso e de obter reconhecimento na sociedade, nós avançamos o sinal e às vezes fazemos coisas que não deveríamos. Não é isso que acontece? Nós vemos, hoje nós temos exemplos, né, aí jorrando todos os dias, né? Que são esses nossos irmãos que transgridem as leis, né, a ponto de descumprirem os seus próprios deveres, buscando o quê? Sucesso, né? Reconhecimento, não é isso? Então, por isso que ele diz que na ordem dos sentimentos o dever é muito difícil de se cumprir, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração, né? Os desejos, ok? Então, por isso que às vezes não é tão fácil a gente fazer o que tem que fazer, não é verdade? Às vezes na educação dos nossos filhos, por exemplo, nós não temos que fazer o que temos que fazer, às vezes muito contragosto, né? Porque o nosso filho está sendo disciplinado, está tomando um rumo que a gente sabe onde vai dar, porque a gente já, né, já passou por isso, e ele ainda jovem, achando que não. Mas a gente não tem que fazer, a gente não tem que orientar o nosso filho, não temos que ser rígidos às vezes não temos que ser rigorosos. É ou não é, gente? Pois é. É isso que ele está falando aqui, tá? O dever do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Outra coisa que nós adquirimos quando atingimos essa condição de homens, né? Razão, livre-arbítrio. Junto com a razão vem o livre-arbítrio, que é o direito de arbitrar, de definir se você vai por aqui ou vai por ali. Senão não seríamos criaturas livres, né? Verdadeiramente falando. Seríamos verdadeiros robôs de Deus. Não somos robôs. O Pai, nesse momento, nos deixa
livres, né? Livre-arbítrio, para que a gente use a nossa razão. E aí, junto com a razão, tem o dever, né? Se a gente juntar o dever com o livre-arbítrio, as coisas caminham, tendem a caminhar para um caminho mais correto. Agora, se a gente esquecer, usar a nossa liberdade e esquecer os nossos deveres, aí a gente está assistindo tudo que está acontecendo aí. É isso daí, né? Está nessa desordem, né? Nessa aparente, eu chamo de aparente desordem, porque, na verdade, nós temos liberdade vigiada, né? Controlada. Graças a Deus, as coisas não estão inteiramente em nossas mãos, porque os irmãos superiores, né, como nós não deixamos na mão das crianças, por exemplo, a condução do nosso lar, o pai também não deixa na mão de crianças espirituais a condução, né, dos lares das escolas espirituais. Nós temos irmãos nossos superiores em evolução que conduzem os nossos destinos, que corrigem as rotas, né? A nossa liberdade vai até um certo limite. Ainda bem, né? Ainda bem. Muito. O homem tende a amar o dever. Olha assim o recadinho. O homem tende a amar o dever. Quer dizer, nós temos que apreciar essa questão do dever. Não achar que o dever é um saco. Putz, tem que ficar cumprindo isso. Não. Nós temos que aprender a amar o dever, porque é isso que vai nos consolidar enquanto grupo, enquanto sociedade, né? Para dar rumo, para dar objetivo. Nós não vamos ficar eternamente brincando, né? Como as crianças querem ficar eternamente brincando, mas nós sabemos também. Ó, gente, acabou a brincadeira, vamos para a sala de aula, vamos estudar, vamos, né? Vamos concentrar. Tem hora de brincar e é hora de focar. Espiritualmente também é isso, né? Nós temos que realmente ter alegria de viver, mas viver com o sentimento do dever, saber o que nós viemos fazer aqui, né? E que temos limites. Senão nós ficaremos eternamente brincando, né? E não é esse o objetivo. Então o dever do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. E o homem tende a amar o dever, não porque o preserve de males da vida, né? Mas porque confere à alma, a alma de novo, o espírito imortal, suficiente vigor para o seu desenvolvimento. Olha que interessante. Então o Pai, a gente percebe que o objetivo do Pai quando nos criou foi para que nós progredíssemos, né? Volta a ideia da lei do progresso. Nós não fomos criados para um eterno playground, ok? Então aí o dever tem um papel fundamental, que nós temos que conscientizar de qual é o nosso dever enquanto indivíduo. E enquanto indivíduo, o nosso dever é muito grande, porque nós somos pequeninas células na sociedade, não somos? Ora, mas o todo é feito de pequenas células. Por isso que o Espiritismo, a doutrina espírita, concentra a educação no indivíduo, na célula. Porque ela sabe que a hora que as células, uma célula que se modifica, vai modificar outra e outra e outra, e vai compor todo um tecido, não é isso? Sadio. E é isso que nós deveríamos buscar. E é isso que nós buscamos, fazendo esse trabalho nas comunidades. Educar o indivíduo, para que o indivíduo realmente influencie na sociedade. Isso é antigo, tá? Isso desde que o homem é assim. Mas, desde que o homem é homem, que ele realmente também não toma consciência desse dever, de educar-se a si mesmo. E aqui, como é importante isso, eu vou lá num texto que é do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 17, que é onde ele se inspirou para escrever esse texto para nós aqui, que está lá Lázaro. Quem quiser, anote aí, chega em casa, vá conferir, tá? Que é assim que a gente aprende, tá? A gente pega a dica aqui, chega em casa, opa, vou conferir isso, vou ler o texto integral, vou meditar isso daqui. Está lá, Instruções dos Espíritos, um texto de Lázaro, que é sobre o dever. Só sobre o dever, está lá. Escrito em 1863. Lá no item 7, diz assim, ó, o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo. Olha que interessante, sempre assim, primeiro para a gente mesmo, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. Então, reafirmando essa ideia de que nós investimos no indivíduo, porque nós temos que modificar o indivíduo, porque a partir do indivíduo se irradia para os demais e vai contaminando os demais, né? É assim que nós vamos compondo todo um tecido social. E é assim que nós vamos chegar no mundo de regeneração.
quando a partir dessa célula que nós plantamos no século XIX e XX, e a partir do XXI e século XXII e XXIII, nós vamos alastrar esse nível de consciência para todas as consciências encarnadas no planeta. Encarnadas e desencarnadas, porque os encarnados também participam, né? desse nível. Né? Então o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Então não adianta fugir do dever, é lei. É a lei da vida. Os espíritos que fogem do dever só atrasam a sua evolução. E qual a consequência de atrasar a sua evolução? Ora, viver com os atrasados. Simples assim. Eu sempre costumo dizer que a vida, essa nossa vida, queridos, ela não tem assim muito certo ou errado, porque nós estamos aqui para acertar e errar, né? Nós estamos em aprendizado. E como lá na escola a gente começou acertando e errando. Quantas gente apagou, né, os nossos cadernos, né, para acertar? Nós, enquanto espíritos, também nós vamos acertar e errar muitas vezes para achar o caminho. Tá? Só que tem consequências. Por isso que o espírito não fica eternamente errando. Chega uma hora que ele fala, chega. Né? Por quê? Porque tem consequências. Né? E consequências, às vezes, dolorosas. Não é isso? Vai chegando uma hora que vai ficando doloroso essas consequências. E aí que ele toma o caminho. Por isso que fala assim, você não vai pelo amor, vai pela dor, não é isso? Porque chega uma hora e realmente fica muito dolorido. Né? Para ele mesmo. É por isso que ele fala aqui, que o dever é lei da vida. Encontramos-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Então, tanto você como um lavrador que planta sementinha lá, a gente acha que é o mais singelo dos homens, é o mais simples dos homens, até os governantes, tá, entendeu? Isso, né? De novo aquela lei, o que está em cima está embaixo, não é isso? O que está no átomo está nas galáxias, não é isso? Você tem que aprender, porque as leis da vida valem para todos os níveis. E isso está aqui, para quem sabe ler nos evangelhos, está aqui, está escrito, em pequenas frases, mas está aqui. Né? Então, encontramos-lo nos mínimos detalhes, como nos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral, e não no que se refere às profissões. Então, aqui o texto ele vai dizer, olha, eu vou ficar mais no dever moral, porque eles entendem que nós, entendendo, encaixando essa questão do moral em nós, tudo vai se refletir em todas as nossas atuações, em todos os nossos campos de atuação, nas profissões, na família, na comunidade, perfeito? Por isso que eles focam no indivíduo, ok? Então, e aí ele vai falar justamente, reafirmar isso que o texto nos disse aqui, ó, que na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Tá vendo? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Porque, às vezes, a gente não faz o que tem que fazer porque a gente atende a caprichos. Né? A gente fica atendendo a caprichos dos nossos... Quando ele fala coração aqui, está falando das emoções, né? Dos nossos sentimentos, das emoções. Né? E dos nossos interesses. Daquilo que nos atrai, que é gostoso, na verdade. A gente deixa o dever de lado. Não é isso? Quantos pais de família não abandonam o dever, o seu dever de cuidar da sua família para correr atrás dos prazeres mundanos, não é verdade? Ora, tá vendo? Está falando de coisas da nossa vida. Não está falando de coisas filosóficas, inalcançáveis, inatingíveis, não. Está falando de coisas que nos atingem diretamente. Tá? Perfeito? Bom, aí ele vai continuar dizendo o seguinte, que suas vitórias não têm testemunhas. Olha que interessante. Quer dizer, é uma coisa do indivíduo. Indivíduo com ele mesmo, né? Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão. Por quê? Porque está dentro aqui, nós, né? Nem sempre vamos ser reprimidos por não cumprirmos o dever, né? No nível moral, ele está falando, tá? Não vai desrespeitar as leis aí que você vai ser imediatamente multado, não é verdade? Então essa a gente sabe que, né? Imediatamente isso já corrigiu, na lei civil já corrigiu, o cara não cumpriu, está recebendo a multa, não é verdade? Aí ele sente no bolso, pela dor de novo, tá vendo? Sente na mordida no bolso, aí ele fala, não posso fazer mais isso, né? Tem que cumprir o dever, cumprir as leis. Então, o dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. Olha só, o dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. Então, está nele, é ele que vai decidir. O aguilhão da consciência,
Então, o aguilhão da consciência, quer dizer, o aviso, nós somos consciências vivas, então nós seremos sempre avisados que nós estamos fazendo coisas erradas, né? Ou, para não usar a palavra errada, mas não fora das leis morais. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. Então, reafirmando novamente, né? Impotente diante dos sofismas da paixão. Entre cumprir o dever e ser e gozar das coisas, dos prazeres mundanos, normalmente ele vai querer viver os prazeres mundanos e esquecer o dever. Então é isso que nós temos que vigiar em nós, né? Começar a vigiar em nós com muita segurança, né? Tendo esse conhecimento aqui, né? O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Olha aqui, eleva o homem, quer dizer, tira do mundo das sensações, muitas vezes das sensações animais, né, que o rebaixa, né? É isso que é elevar o homem, né? Ou eleva, não puxa ele para baixo, ainda nas sensações animais, né? Mas como precisar esse dever? Como precisar, né? Onde ele começa? Onde acaba? O dever começa precisamente, olha só, no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Quem que resumiu isso muito bem? Nosso querido Joshua, né? O Rabi Joshua. Não queira para o teu próximo o que você não quer para si mesmo. Aqui está exatamente o limite do dever. Lendo novamente, ó. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Se nós pensássemos assim, queridos, o mundo seria uma maravilha, né? Ninguém passaria essa barreira, não é verdade? Então, aí ele vai dizer que Deus criou todos os homens iguais para a dor. Por que Deus criou todo mundo igual para a dor? Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelo mesmo motivo, a fim de que cada um pese judicialmente o mal que pode fazer. Olha só. Então a gente sabe, a gente tem consciência do mal que nós podemos fazer para o outro, né? E aqui não é só o mal físico contra o corpo físico, né? É o mal, aqueles que machucam mais, que são os males morais, não é isso? Traições, né? E por aí afora. Então, queridos, vamos ficar contentes, conscientes dessa necessidade de observarmos os nossos deveres enquanto espíritos imortais. Não, realmente o recadinho está dizendo, não vamos nos iludir com os prazeres momentâneos e efêmeros da vida da matéria, que sempre nos atraem em detrimento do nosso dever. Vamos observar o nosso dever, por quê? Porque estaremos acelerando a nossa evolução, a nossa corrida evolutiva. E não observarmos os nossos deveres enquanto espíritos livres, nós estaremos atrasando a nossa evolução. E qual é a consequência de atrasarmos a nossa evolução? Continuarmos vivendo com os atrasados evolutivamente, né? E invejando aqueles que foram embora, que conseguiram as suas elevações. Ficaremos sempre admirando os espíritos superiores, ó, que maravilha, mas nunca queremos, né, fazer o nosso dever, que é copiar os seus exemplos, não é isso? Especialmente o nosso maior exemplo, que é Jesus de Nazaré, o meigo Rabi. Então essa é sempre a mensagem, e eu aqui advirto que não é uma mensagem meramente religiosa, ou meramente uma mensagem de piegas, vamos ser bonzinhos. Não é isso. Ele está deixando claramente, explícito no texto, que não vale a pena nós descumprirmos as leis morais. Que nós sempre vamos amealhar somente sofrimentos para as nossas próximas experiências, seja nesse mundo ou seja em outros, e nós estaremos sempre em companhia de sofredores. Não é isso? E nunca estaremos acima disso. Ou seja, nós teríamos que estar num nível superior, já doando em prol dos sofredores, e não compondo o conjunto dos sofredores, né? Esse é o nosso conjunto, esse é o nosso trabalho, né, enquanto espíritos imortais. Estarmos sempre buscando o aprimoramento para sempre conseguirmos uma capacidade maior de contribuir para diminuir
as tristezas do mundo, as doenças do mundo, tá bom? É por isso que nós nos capacitamos. Então daí o recado claro, não é essa coisa de ser bonzinho, não. Não estamos aqui mais preocupados com essa bondade, né? Que está por fora só, que é uma máscara, não. Nós queremos essa coisa verdadeira, que é a transformação interna, em que nós entendemos o porquê das coisas. E por que nós estamos cumprindo as leis? Estamos cumprindo porque nós somos inteligentes. Quanto mais nós cumprimos, mais nós evoluímos, mais nos livramos dos mundos inferiores e nos capacitamos a colaborar mais na grande tarefa de Jesus de Nazaré, o nosso mestre, que nos convidou para esse trabalho. Tá bom? Libertação das nossas consciências. E libertando as nossas consciências, nos capacitando a sermos cada vez mais trabalhadores com maiores amplitudes nessa grande tarefa de colaborar na edificação desta humanidade, realmente numa humanidade de paz, de progresso e de harmonia, que é esse mundo regenerado que nós estamos construindo. Embora não estejamos percebendo, mas nós estamos construindo, ok? Então, queridos, é isso. Eu quero que esse domingo continue assim, nesse maravilhoso, que vocês tenham um dia maravilhoso com as vossas famílias, com os vossos entes queridos, que vocês realmente celebrem a vida, o prazer de estar encarnado, percebam essa oportunidade como única, sempre uma oportunidade única, e desfrutem dessa alegria, tá? Realmente cumpram os deveres que vocês têm para com a sociedade e para com o outro, principalmente para com o outro. O outro é o nosso grande bem, não se esqueçam disso, tá? O nosso maior bem no mundo é o outro, porque é ele que estará sempre conosco. Nós estaremos sempre compondo comunidades, sejam encarnados ou desencarnados, nós estaremos sempre em comunidade e sempre com o outro. Tá? Essa é a lei de sociedade, ok? E é isso que vai nos tornando felizes. Nós vamos descobrindo o prazer de nos relacionarmos e descobrindo maravilhas no outro e para nós. Descobrindo no outro, nós incorporamos em nós, ok? Esse é o grande milagre, tá? Agora, sem exigir que o outro seja, né, já um ser maravilhoso que nós imaginamos que as coisas tinham que ser. Não é assim, não é verdade? Ok? Então, bom domingo a todos, sejam felizes e cumpram os seus deveres, tá? E tragam esse dever a níveis conscientes, cada vez mais, ok? Muita paz a todos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma colocação? Já vou até abrir aqui o texto para responder as perguntas. Já fica pronto aí que as perguntas virão. Pergunta 17. Nossa, acho que não está acreditando. Então, eu aconselho que vocês leiam esse capítulo 17 aqui, ó. Chega em casa, que o capítulo é Sede Perfeitos, tá? Nesse capítulo, você tem os caracteres da perfeição, o homem de bem, né? O homem de bem, os bons espíritas, né? E assim vai. Que é sempre bom dar uma olhadinha para a gente não perder esses parâmetros, tá bom? Assim, as lições do Evangelho servem para a gente ir relembrando e não perder o foco, não perder o parâmetro, ok, queridos? Só isso, tá bom? Não é para vocês se tornarem carolas, não, né? Pegar esse troço aqui, botar debaixo do braço, assim, né? Levar... Não. Exatamente. Né? Não, é para vocês lerem, né? Quando estiverem chegando em casa, tomou seu banho, está tranquilo, dá uma olhadinha, medite, né? Veja se você está na sua vida praticando isso já em algum grau. É lógico que não estaremos praticando em grau máximo, né? Mas pelo menos em algum grau, né? Dia a dia. É assim que nós vamos construindo essa coisa da perfeição que nós estamos buscando, tá? E aqui, perfeição, é lógico que não temos também a pretensão de, nesse nível agora, sermos perfeitos. Não, mas já adquirir aquele conhecimento que nós já estamos prontos para adquirir. É esse que nós temos que desenvolver. Aquele que nós estamos prontos, nós temos que buscar, ok? É lógico, sabendo que essa jornada da perfeição, né, é longa, porque nós somos imortais, graças ao bom Deus, ok? Bom domingo, muita paz a todos. Espero que vocês tenham aproveitado, né, esse bate-papo de hoje para as meditações durante a semana, ok? Muita paz a todos. E não esqueça o nosso querido Mirabelli. As suas vibrações. Bom, então depois de tanto recebermos, né, através das boas energias e das palavras, através da palestra, façamos agora nossas vibrações
E assim vamos envolvendo nosso planeta Terra em energias positivas. Vamos envolvendo em muita luz, muita paz e muito amor. Vibremos pelos enfermos, para que essas vibrações lhes cheguem em forma de medicamento, aliviando suas dores do corpo físico e de sua alma. E que eles possam se sentir fortalecidos e amparados pelo amor do Pai. Vibremos pelos nossos lares, levando toda essa luz, esta paz e esse amor, que vai adentrando em todos os cômodos, envolvendo a todos que conosco convivem. E assim, mais uma vez, lhe agradecemos, Pai, pela oportunidade bendita de aqui estarmos, e que possamos seguir os novos dias, envolvidos nessas boas energias, renovando sempre os nossos pensamentos e sentimentos, e na certeza de que podemos fazer o nosso melhor sempre. Que sigamos em paz, com muita saúde e alegria. Que assim seja, graças a Deus.